Bom dia, minha garotada. Como é que tá aí? Tá tranquilo? Tudo bem? Graças a Deus. Bem, pessoal, estamos mais uma vez nas nossas aulas aqui. Percebeu que nós mudamos, né? Isso, a nossa mudança foi porque segunda e quarta agora vamos estar aqui, de 9 às 12. Eu gostei muito da primeira aula. Aprendi pra caramba. Arte com contexto de música, fantástico. Muito obrigado, professor Eliege. Adorei sua aula. E anotei, viu? Já estou aqui com a professora Lucélia, rapidinho, daqui a pouco ela entra com vocês. Bora lembrar então o seguinte, pessoal, que nós estamos aqui pela TV Justiça de segunda a sexta, menos na quinta-feira. Quinta-feira nós estamos com a programação suspensa da Escola em Casa DF. A TV Justiça toca seu barco. Mas você quer saber informações direitinho, acompanhando, tudo certo? Acompanha lá pelo nosso Twitter, que é o @Escola em Casa DF. Dá uma olhadinha lá, se inscreva nele, deixa tudo certo lá, que dá certo. Temos também outra dica nossa importante para você acompanhar, que é o @TV Justiça. É o Twitter da TV Justiça. Então, você tem duas opções. Entra no @Escola em Casa, certo? DF e @TV Justiça. Como é que funciona aqui? Você já sabe, quem está aqui comigo desde o começo. Professor, acabei de chegar, eu comecei a ver agora, segunda-feira eu estou empolgado. Calma então. Bem, pela TV Justiça, sempre, de 9 às 12. Estamos aqui com você. Se você perdeu alguma programação ou você acordou mais tarde um pouquinho hoje, nós temos a reprise à tarde, que é pela TV União, canal 11, tá? Canal 11. E se você conhece alguém, tem algum colega seu que por acaso não conseguiu sintonizar, mandou mensagem para você nesse instante, falando, olha, você está assistindo as aulas aonde que eu não estou conseguindo? Calma. Tenta pela TV Gênesis, canal 24, que dá para você sintonizar também aí. Mas mesmo assim, se ainda não conseguiu, não deu certo, mas está com a internet funcionando, tem um amigo, fala com ele ou fala com ela, que pelo YouTube tem como. Então no YouTube nós temos também lá TV Justiça, que está streamando, está ao vivaço a TV Justiça agora com a gente lá no YouTube. E se você perder alguma aula das anteriores, das semanas anteriores e tal, dá uma olhadinha lá no YouTube do Escola em Casa DF, tá? Escola em Casa DF, que tem as aulas gravadas que nós já subimos por lá. Não vou garantir todas ainda, porque com essa questão da Covid-19, o pessoal está tendo um pouco de dificuldade para subir toda, porque falta gente e tal, mas a grosso modo as aulas já estão por lá. Você fica despreocupado a respeito disso, tá bom? E, como eu falei para vocês, acompanhe a programação sempre aqui na TV Justiça e pelo nosso Twitter, que é o @Escola em Casa DF. Aí fica moleza para você. Anotou tudo direitinho? Registrou essas informações úteis aí para você? Fantástico. Qualquer dúvida, manda lá no meu Twitter. Nosso Twitterzão lá do Escola em Casa DF, tá bom? Quero que você fique ligado aí comigo. E eu vou aproveitar, lembrando aqui para vocês que eu tô aqui, ó, meu caderninho. Vou mostrando meu caderninho aqui de novo, ó, tá aqui bonitinho ele, todo certinho, registrado aqui com vocês, viu? E aí, galera, fica aqui que eu vou anotar a aula da professora Lucélia também. Já, dissertação, estou muito empolgado. Você sabe que eu sou professor de História e trabalho com atualidades para o Enem também, né? Então, a aula dela vai ser fantástica. Pega as dicas de português, que eu vou dar depois as dicas de temas de atualidades para vocês. Olha aí que maravilha. Vou anotando aqui, registrando para você. Professora, excelente aula que eu estou de olho ali também. Valeu, pessoal. Até a próxima nossa intervalo. Bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui na TV Justiça, né? Para dar para vocês aí mais um acompanhamento, né? E hoje nós temos uma aula muito legal. Primeiro eu quero parabenizar a professora Eliege, que a aula de música foi perfeita. Sucesso total, show. Sede 4 realmente está de parabéns. Quero agradecer ao meu diretor, Wagner, da Paz, a vice, e todos os colegas, né, envolvidos, né, nessa proatividade que a gente tem, a gente está aqui com vocês, tá? Brigadão, assistam. Como o colega disse, pega o caderninho, anotem, façam suas anotações, coloquem as dúvidas também, porque depois vocês podem entrar em contato comigo lá no Google Sala de Aula, né, para a gente poder sanar essas dúvidas, tá bom? Hoje nós temos uma aula de texto dissertativo argumentativo. Lembra que a última vez que eu estive aqui, nós falamos sobre tipologia textual. Dentro da tipologia textual, nós vimos
9 tipos de texto, né? E dentre eles estava o texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Então, hoje nós vamos destrinchá-lo um pouco. Por quê? Né? Por que eu escolhi esse tema? Porque, dado ao PAS, Enem, vestibulares e alguns concursos, nós precisamos entender como que ocorre, né, a construção, o desenvolvimento desse tipo de texto, tá bom? Então, assim, quando eu falo, pega o caderninho e anota, é justamente para te preparar para um futuro próximo, né? Porque você vai precisar agora ou um pouco mais à frente, assim como você decidiu fazer na sua vida, tá bom? Nós vamos começar aqui com o texto dissertativo, argumentativo, e antes de mais nada, nós precisamos entender, né, o que é dissertar. O que eu preciso entender de que é dissertar? Dissertar é um ato que nós desenvolvemos todos os dias. Nós temos aqui a cada fala que nós temos, quando nós fazemos justificativas, como nós estamos preocupados com algo, nós estamos dissertando, tá? Procuramos justificativa para a elevação de preços, para o aumento da violência, para os descasos da Amazonas. Toda essa opinião que a gente dá, tá, em relação ao texto, ao determinado tema, nós vamos chamar de dissertar. Eu disserto sobre temas, tá? Por exemplo, sobre o Covid, né, 19. Então, eu tenho uma certa opinião sobre ela. Então, eu vou falar ou vou escrever, então eu vou dissertar sobre esse tema, tá bom? Estamos também preocupados com determinada situação que nos envolve ou que envolveu alguém, tá? Tanto na vida cotidiana, na vida escolar, na vida pregressa na escola, tá? Nós vamos estar preocupados, por exemplo, com os descasos com a Amazônia, as guerras, a AIDS, a natureza em relação à poluição, desmatamento, tá? O aquecimento global. Então, tudo o que eu falo sobre, tá, esses temas ou outros, tá bom? Eu vou estar dissertando, eu vou estar dando para você ou para alguém ou para mim, ou no meu texto, tá, aquela opinião. Tá? Eu vou estar montando uma tese a respeito do meu tema escolhido. Tá? Mesmo em falas, cotidianamente, quando eu discuto com alguém, vamos começar por aí. Quando eu falo com alguém, com algum colega sobre algum tema que nós estamos falando, o que é certo, o que é errado, a minha opinião sobre, eu disserto, ok? Próximo. Ainda quando eu defendo o meu ponto de vista ou o ponto de vista de alguém em relação à nossa liberdade, ao futebol, à música, ao aborto, às injustiças sociais, ao avanço, à tecnologia, à genética. Isso aqui são alguns temas que eu trouxe, tá? Mas tem N outros, inclusive do cotidiano de vocês, tá bom? Que vocês podem colocar aí e lembrar e falar, poxa, quando eu falo isso com os meus colegas ou na escola, ou quando a professora também coloca em sala de aula, para que nós possamos fazer uma discussão, né? Ali naquele momento, a gente abre, faz a discussão, eu estou dissertando sobre determinado assunto, tá bom? Próximo. Em suma, né? Então, o que é dissertar? O que é dissertação? Implica em discussão de ideias, argumentação, raciocínio, organização de pensamento, defesa de ponto de vista, descoberta de soluções. Significa refletir sobre algo ou alguém, tá? Acerca de um mundo que nos envolve. Tá bom? Então, dissertação vai implicar nessa discussão de ideias. Nada mais é do que você colocar a sua opinião e discutir com alguém sobre aquele tema. Se é positivo ou se é negativo, vai de acordo com o tema e com a sua posição, tá? Com a sua opinião. O texto dissertativo, agora nós vamos falar sobre o texto, né? A criação desse texto ou mesmo o reconhecimento dele. Texto dissertativo é aquele que expressa uma tese, ou seja, um ponto de vista, a opinião, a ideia, sobre determinado assunto, apoiada em dados, fatos, que vão ser elaborados de acordo com exemplos que você vai dar a respeito daquele assunto. Fundamentações, enfim, em argumentos, por isso nós chamamos de argumentos aqui, tá? Ou seja, produção de texto dissertativo argumentativo, porque eu tenho que ter argumentos, tá? Informações que comprovem a sua tese, ou seja, esses argumentos eu tenho que estar embasado.
Na aula passada que eu tive aqui, nós falamos, eu falei para vocês, na verdade, sobre leitura, né? Tudo que nós fazemos em termos de estudo, em termos de subir degraus na nossa vida, é leitura, tá? Eu preciso ler, você precisa ler. Por quê? Para você falar sobre determinado assunto, você tem que ter argumento, você tem que ter informações que comprovem a sua ideia a respeito daquilo. Porque eu posso não concordar com você, mas quando você chega para mim com determinado argumento, você tenta me convencer que aquela sua opinião, que aquela sua ideia é a certa, aí você está argumentando comigo em cima de informações que você conhece, em cima daquilo que você leu, em cima daquilo que você estudou, em cima daquilo que você pesquisou, que provavelmente alguém, né, já deve ter feito algum estudo sobre e você já tem aquele embasamento, tá, de passar adiante a sua opinião positiva ou negativa, sim ou não a respeito de determinado assunto, ok? Próximo. Então, nós temos aqui, lembrando novamente, quem não assistiu a primeira aula, por favor, vamos lá assistir, né, no canal aqui da Escola DF em Casa, a Escola em Casa DF, né, desculpa. Então, vamos lá, vamos relembrar. Os textos dissertativos, que é um dos tipos de texto, tá? Lembra que não era o narrativo, né, descritivo, tinha o dissertativo, tá? Então, um dos tipos de texto, que nós tivemos a aula de tipologia textual, nós temos o expositivo explicativo e nós temos o argumentativo. Textos dissertativos, expositivos e explicativos. Também nós estamos lá na aula anterior. Objetivo é expor, explicar e interpretar ideias. Pronto. Né? Eu expus a minha ideia, eu expliquei aquela ideia, eu interpretei aquela ideia e houve opinião, tá? Quais são os gêneros textuais que predominam um texto expositivo explicativo? Capítulo de livros didáticos, verbetes de dicionário, lembra? Ainda dei aqui o exemplo, enciclopédias e N outros, tá bom? Lembrem de estar anotando tudo, porque isso faz uma diferença. Se você não assistiu a primeira aula, vai lá, porque essa daqui é a continuação, tá? Quer dizer, assista essa aqui primeiro, depois você volta lá, tá? Então, o texto expositivo e explicativo, ele tem o puro objetivo expor, explicar e interpretar. Agora, no meu texto dissertativo, argumentativo, que é o que nós vamos, né, destrinchar aqui, desmiudar aqui, objetiva, expor um ponto de vista, ou seja, expor ideias, ok? Opinando ou persuadindo. O que é persuadir? É convencer, tá? Eu vou convencer alguém daquela minha ideia, que aquela minha ideia está certa ou não, ok? Quais são os gêneros textuais que predominam num texto dissertativo argumentativo? Editorial, artigo, crítica, monografia, tese, dentre outros gêneros, tá? Aqui, especificamente, nós vamos tratar de produção, ok? Vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente, que eu vou passar para vocês quais são a estrutura para você produzir esse texto dissertativo argumentativo. Nunca esqueçam, ele tem por objetivo expor um ponto de vista, ou seja, colocar a sua ideia ali dentro, né? Não só colocar, mas também persuadir, convencer alguém de que você está certo, ok? Próximo. Tipos de argumentos aos quais podemos recorrer. Nós temos, dentro de uma produção textual, nós podemos escolher entre argumento com base em citação. O que seria isso, né, professora? Argumento com base em citação? Já que eu estou, por exemplo, aqui falando sobre o Covid-19, então eu vou tentar convencer alguém, né, da minha opinião sobre o Covid-19. Então, o que eu faço? Eu primeiro leio, eu estudo, eu corro atrás de informações. Quando eu faço isso, eu já coloco aqui na minha cabeça de onde foi que eu tirei aquelas ideias, que eu concordo com elas ou eu discordo com elas, tá? Então, quando eu faço essa observação, quando eu coloco em prática a minha citação, a minha ideia, a minha opinião sobre, eu tenho que criar uma frase, um pensamento de uma autoridade ou especialista no assunto. Tá? Agora, em relação ao Covid, nós vamos falar muito sobre cientistas,
né? Porque é a palavra do momento, especialistas em, né? Porque é ele que vai estudar sobre. Então, eu tenho que pegar nomes, ou mesmo faculdades, ou mesmo laboratórios, né? Que tem uma base já a respeito da Covid, né? Para poder falar e opinar e persuadir alguém da minha ideia. Então, dentro daquela minha produção de texto, eu tenho que citar uma frase ou pensamento de uma autoridade naquele assunto. Tá? Eu tenho que dar credibilidade ao texto, ou seja, eu tenho que lembrar, recordar, né, de onde foi que eu tirei aquela ideia. Né? Quem foi que falou, quem foi que expôs, quantos mil já morreram, quantos mil já foram curados, número de população de tal país, né, do nosso país, dos estados do nosso país, quantos morreram aqui, quantos sobreviveram ali. Então, eu tenho que estar embasada nesse pensamento. Tá? Fornecer informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área da pesquisa. Quando? No nosso caso, 2020, né? Que eu estou falando da Covid, então é a respeito dos estudos relacionados a. Então, eu tenho que fornecer, tá, informações a respeito disso. Mês, né? Mês, no caso, de semana, tá bom? Porque o ano 2020, né, dessa pandemia aí. Fornecer exemplos de pontos de vista semelhantes ou divergentes sobre o assunto e objeto da sua pesquisa, tá bom? Então, eu posso também colocar na minha citação, lá na minha produção textual, tá? Uma opinião de uma outra pessoa a respeito de determinado assunto. No caso da Covid, né, uma pessoa que, não, eu não concordo que precise ficar em casa, eu não concordo com... Então, eu tenho que ver qual foi o embasamento dela, de onde que ela teve essa ideia, se ela tem realmente, né, uma tese que não ficar em casa é bom. Então, eu vou defender essa pessoa, né? Sim ou não, tá? Próximo. Citação direta. Dentro dessas citações, tá, que eu falei aqui agora, nós temos a direta e a indireta. O que isso significa para uma produção textual, né? Para aquela produção que você vai colocar lá no seu Enem, no seu PAS, no seu vestibular ou no seu concurso, ou mesmo nas salas de aulas do Google agora, né? Que o professor pode vir a pedir, né? Como é que eu faço essas citações na produção textual? A citação direta, ao identificar o conceito de atividade, Leotivit, especialista em psicopedagogia, afirma que, por este termo, designamos apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem a necessidade especial correspondente a ele. Notem que, aspas, tá? Então, é uma citação de alguém. Alguém falou isso, ok? Quem falou? Leotivit, tá? Leotivit. Então, que é um especialista em pedagogia. Viu a citação? Essa é direta. Essa é direta. Lembrando que você precisa recorrer à sua gramática, porque você precisa ter coesão aqui. Você precisa administrar os seus conectivos, as conjunções, tá? As preposições, as formas verbais. Então, você precisa ter conhecimento sobre isso. Uma citação indireta. Olha, o mesmo texto, vamos prestar atenção nas poucas coisas que mudaram. Ao identificar o conceito de atividade, Leontiev, especialista em psicologia, afirma que, pelo termo mencionado, é possível designar apenas aqueles processos que realizam as relações do homem com o mundo e satisfazem uma necessidade especial correspondente ao mesmo. Visto aqui que nós mudamos algumas palavras, alguns conectivos, tá? O que são conectivos? O que liga uma palavra a outra, né? Não vamos entrar aqui no conceito da gramática para não confundir vocês. Então, aqui nós trocamos por pelo, né? E ainda acrescentamos esse termo. Então, aqui foi indireta e aqui foi direta. Aqui ele realmente colocou o que Leontiev falou, tá? Sobre o que o especialista em pedagogia falou a respeito das realizações e dos processos que envolvem ou satisfazem as necessidades especiais correspondentes a ele, homem. Tá bom? Então, lembre-se, citação direta e citação indireta. A direta é quando você cita ao
principal, finco, né, realmente o que ele falou, e a indireta é aquilo que você não saiu do contexto do que o especialista disse, mas você usou outros conectivos, tá bom? Próximo. Tipos de argumentos aos quais podemos recorrer. Argumento com base no senso comum. Fundamentar as ideias voltadas para princípios e valores que são reconhecidamente partilhados pela maioria das pessoas de uma sociedade. Essa base em argumento é que todo mundo está falando sobre o mesmo assunto. Todo mundo está falando sobre a Covid. Todo mundo está falando sobre a Covid. E qual é o ponto principal que se fala a respeito da Covid? Né? Que é, primeiro, pandemia. Segundo, ficar em casa. Né? São palavras-chave. Então, senso comum. Coloquei na minha produção textual, né, que o fundamento da minha ideia é ficar em casa, né, para se prevenir e cuidar de quem você ama, é a melhor escolha. Então, aqui eu fiz uma escolha, tá, na base de um argumento com base no senso comum, em que todo mundo acha isso, ou a maioria, beleza? Refere-se a conceitos considerados irrefutáveis, partilhados. O que é irrefutável? Aquilo que é, né? E que foi partilhado, ou seja, nós hoje, nós compartilhamos de ficar em casa, por causa da pandemia, porque ela causa morte. Próximo. Argumento com base em evidências. São aqueles fatos que comprovam a tese e confirmam o crédito ao texto. Dados, estatísticas, pesquisas, né? Lembra que a gente faz assim, textos para vocês e lá no final a gente coloca a bibliografia, né? Então, é um pouquinho disso, tá? São aqueles fatos que comprovam a tese e confirmam o crédito. Porque quando você faz essas citações, tá? É importante ressaltar que você tem que dar crédito a quem? Ao especialista daquele assunto que está sendo discutido dentro do seu texto argumentativo, tá? Você não pode esquecer disso. Seja ele estatísticas, pesquisas, informações comprovadamente científicas, tá? No caso, você procura o cientista que detectou que sair de casa é prejudicial, né? Transforma-se 1 em 4, né? Com a Covid. Então, aí você vai citar o nome dele, tá bom? Baseado em quê? Baseado na pesquisa e em informações, dentro da sua produção textual, dentro do seu texto, tá? Dissertativo. Próximo. Próximo. Ah, desculpa, tá aqui. Argumento com base no raciocínio lógico. Estabelece uma relação de causa e consequência para que não se prejudiquem a sequência ordenada dos parágrafos nem do sentido geral do texto. Vocês vão notar que essa base em raciocínio lógico é coesão e coerência. Um pouco mais à frente nós vamos falar sobre isso. Mas eu não posso simplesmente pegar uma ideia, tá? Falar aqui sobre ela e tentar te persuadir sobre ela e não ter depois, no segundo parágrafo, uma ideia relacionada à outra que eu já dei, tá? Então, eu tenho que ter aqui uma referência, estabelecer uma relação entre as minhas ideias. Mantenha coesão e coerência entre palavras e entre parágrafos. Aqui, acabei de dizer, né? Então, vocês têm que manter a coesão e a coerência dentro dessa produção textual, tá? O que é coesão? O que é coerência? Mais à frente nós vamos ver. Pode passar. Vamos partir do princípio de que escrever é comunicar, é transmitir uma mensagem ao leitor. Portanto, quem quer comunicar e ser bem compreendido precisa ser claro. Como que eu consigo essa clareza, né? Bem organizado nos seus atos de comunicação. Próximo. Então, como que eu consigo essa clareza, professora? Porque às vezes as minhas ideias ficam tão embaraçadas aqui, elas viram uma salada de fruta aqui que eu não consigo. Calma, respira, né? E nós vamos montar agora essa estrutura. Montar a estrutura do seu texto argumentativo, tá? Dissertativo argumentativo. A estrutura, um texto dissertativo precisa ter uma estrutura bem organizada. Por isso, os maiores problemas de um texto dissertativo são jogar ideias desordenadas no papel. Aí você não consegue depois nem finalizar, porque foram tantas ideias aqui, em cima e no meio, que lá embaixo não deu. Falta de uma linha de raciocínio, ou seja, organizar as suas ideias. O que é coerência? É a minha ideia sobre,
tá? É a minha opinião sobre, a respeito de. Não relacionar uma ideia com outra, coesão. É a coesão, gramaticalmente falando, tá? Nós temos que lembrar que ela faz parte da gramática mesmo. O que eu vou usar para te persuadir? Qual o conectivo que eu vou estar ligando a minhas ideias, tá? A outras ideias. Quando eu tenho o conectivo certo que liga a primeira ideia à segunda ideia, eu tenho coesão. Ideias, coerência. Coesão, conectivos, tá? Conectivos, preposição, pronomes, conjunção, tá? Conjunção verbal também que vocês vão precisar, tá? Para não colocar um vai e depois um vamos, tá bom? Prestem bem atenção aí. Não provar absolutamente nada. Embasamento, base, é aquilo, conhecimento. Conhecer o que você está falando, informação. Quando você não tem, você perde toda a estrutura do seu texto dissertativo. Então, você tem que ter uma base de conhecimento, tá? Para você estar provando a respeito daquele assunto que você está dissertando. Ok? Próximo. Então, como seria um texto bem organizado? Organiza-se em 3 partes, tá? Lembrando bem que essas 3 partes aqui, nós podemos depois destrinchar em uma próxima oportunidade, porque só de introdução nós temos 14 tipos de introdução, tá? Você pode escolher dentre as 14, uma delas, para fazer a sua dissertação. Então, desenvolvimento, nós temos também N modelos de desenvolvimento. Introdução, a mesma coisa. Então, eu vou escolher um tipo de introdução, um tipo de desenvolvimento e um tipo de conclusão que tenha coesão e coerência com aquele assunto que eu quero, tá? Então, aqui nós vamos conceituar, ok? Então, introdução. Normalmente, apresenta a ideia central que vai ser discutida, de modo que o leitor saiba que o texto vai tratar, além da tese do autor, corresponde geralmente a um parágrafo. Aqui eu coloquei geralmente a um parágrafo, mas isso não é uma regra, tá? Por que a gente coloca que, geralmente um parágrafo? Para você não se perder. Porque daqui a pouco você se perde, né, na sua ideia central e você já colocou 3 parágrafos, o famoso enchendo linguiça. E não é isso que a banca quer. A banca quer que você tenha coerência e coesão, que você seja certeza. Que você tenha certeza daquilo que você está falando, ok? Próximo. Então, como seria um texto, de novo, bem organizado? Vamos a um desenvolvimento, que aqui nós chegamos no meio na nossa produção textual, tá? O desenvolvimento é a parte encarregada pelo desdobramento da ideia central. Lá na introdução eu dei o sentido, o que eu vou falar, né? Por exemplo, vou falar sobre a Covid. Né? Então, o que é a Covid? Do que se trata? Geralmente, nós, professores da língua portuguesa, falamos assim para nossos alunos, né? Faça a pergunta, né? O que é a Covid? Ou por que a Covid? O que a Covid faz? Mas não coloca lá na sua introdução, não. Você faz isso à parte. Por que a Covid? O que é a Covid? Aí você, com as suas ideias, os seus conhecimentos, você já faz aquela introdução. Mas dentro do seu texto, você não vai colocar essa pergunta. Tá? Você vai colocar a resposta dessa pergunta, tendo, claro, a coesão e a coerência. Do desenvolvimento, você vai desdobrar todas essas ideias que você teve. Aliás, a ideia que você teve lá na introdução a respeito da Covid. Corresponde à exposição dos argumentos que comprovam o seu ponto de vista contido na introdução. Pode haver mais de um parágrafo. Vai haver mais de um parágrafo. Né? Porque você vai colocar ali não só a sua opinião, mas você também vai persuadir quem vai ler a sua produção textual, tá? Não, tem que ser só 2, pode ser só 1, pode ser 3, pode ser 4. Cuidado para não se perder, tá? Cuidado para não encher linguiça. Quando você enche linguiça, você é desclassificado. Por isso que você tem que ter um embasamento, por isso que você tem que ter conhecimento e informações a respeito do assunto que você foi. Próximo. A conclusão, né? O que seria a conclusão? O próprio nome já diz, eu vou concluir, né, o que eu introduzi e o que eu desenvolvi. É o acabamento da redação, da sua produção textual.
parte que amarra o texto e deve ser iniciada abruptamente, assim como também não pode ser acabada de súbito. Ou seja, calmamente, você vai fazer uma conclusão a respeito daquilo que você deu a ideia lá na introdução, a respeito do que você desenvolveu, que foi a tese, né, que foi a sua opinião, que foram ideias que você colocou, e aqui na conclusão você vai amarrar, você vai fechar. Como que é esse fechamento? Né? Esse fechamento é concluindo tudo aquilo que você passou na introdução e no desenvolvimento. Né? Se eu opinei positivamente, no final eu tenho que continuar com o meu embasamento. Então eu confio piamente que ficar em casa é o melhor para todos nós. Pronto. O que você não pode é divergir suas ideias lá na conclusão. Ah, mas eu acho... Não, jamais. Né? Na conclusão, o mas é inaceitável. Dentro de uma dicotomia, tá? De uma comparação, ok? Apresenta 3 aspectos. Retomada da tese inicial, lembra que eu falei? Então, você vai lá na introdução, de que eu estava falando? Resumo das ideias principais lá do seu desenvolvimento. Você vai resumir, você vai fechar, tá? Que foram apresentadas e discutidas, ou seja, você me persuadiu a respeito dela. Então, você tem que fechar isso na conclusão. Sugestão de solução para a resolução da problemática abordada. Né? Além de concordar com ficar em casa é realmente a parte principal e é necessário ficar, você vai me dar também algumas poucas ideias de por que ficar, né? E como ficar em casa. Tá? Fechando a conclusão. Próximo. A linguagem do texto dissertativo. Como que deve ser essa linguagem? Né? Lá, na nossa primeira aula, nós tivemos a oportunidade de entender que, dentro de um texto dissertativo, nós temos que ter uma linguagem mais culta. Nós temos que buscar escrever melhor, né? Tanto na parte verbal, nas conjunções, nas preposições, tudo. Nós temos que fazer com que calhar, né, essa coesão, tá? Tem que calhar, ou seja, tem que entrar um dentro do outro. A gente não pode simplesmente jogar para cima e falar, vou escrever aqui de qualquer jeito. Não, você não pode, tá? A linguagem nesse tipo de texto é denotativa, isto é, preocupada com a informação. Deve ser uma linguagem pessoal e objetiva, com emprego da forma culta e formal da língua. A linguagem desse texto é denotativa, né? Real, ok? Isto não significa que não se pode usar recursos poéticos, históricos e recursos linguísticos. Todo enriquecimento do texto é importante. Não esquecendo aqui, tá, alunos, queridos alunos e alunas, que se eu for utilizar esses recursos, fica lá em citações, que nós acabamos de dizer, que quando eu utilizo uma citação, eu tenho que dar créditos, né, àquela citação de quem foi, quando foi e como foi, ok? E muito cuidado ao introduzir isso na sua produção textual, porque às vezes a gente se perde na citação e a banca, né, examinadora, vai achar desnecessário o alongamento dela. Então, você tem que ser claro e objetivo, tá? Você não pode simplesmente colocar e deixar vago isso, ok? Próximo. Argumentação nos textos dissertativos. Vamos ver aqui. O que se faz, né, num texto dissertativo é explicar o assunto, é discorrer sobre ele, é fazer uma exposição do tema. Já falamos aqui, né? Não se deve ter como única preocupação persuadir o leitor, e sim passar as informações que se pretende passar conhecimentos verdadeiros e dessa forma se tornar convincente. Entenderam agora quando eu falo que você tem que estar embasado nas informações que você tem a respeito daquele assunto que você está dissertando, tá? Porque não é só persuadir-me ou persuadir alguém, né? Mas também passar uma informação correta a respeito de. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Diante do tema, o autor deve se posicionar acerca do assunto. O autor, quem escreve ou quem escreveu, tá, aquela dissertação. E, através dos seus argumentos, mostrar o seu conhecimento de mundo com clareza, com domínio da língua, tá?
Lembra quando nós falamos de coesão e coerência? Então, é nesse aspecto que eu digo. Não adianta você falar cotidianamente ali na sua produção, escrever, né, como você fala cotidianamente, porque você não vai conseguir emaranhar essa ideia, ter clareza, né, ter um ponto afinco dentro da sua produção textual. Selecionando os conteúdos pelos seus valores reais. Lembra que nós falamos que a dissertação ela é denotativa? Organizando-as de forma coesa e mantendo coerência entre as ideias, né? Assim sendo com o ponto de vista inicial. Eu não posso falar aqui que determinado assunto, né, sobre, por exemplo, intolerância religiosa, que inclusive, salvo não me engano, foi um dos temas de um Enem aí passado, ou foi do PAS, agora fugiu, desculpa aí. Então, assim, se eu for defender na minha introdução e no meu desenvolvimento, lá na conclusão eu tenho que continuar com esse raciocínio, tá? Eu não posso simplesmente banir essa ideia, ou misturar as ideias, tá? Tudo embasado em quê? Em conhecimento, naquilo que você realmente confia e que você acredita. E que, lógico, tem um embasamento científico, histórico, tá? Assim como a gente já viu aqui. Próximo. Lembre-se, nem todos os textos dissertativos que circulam seguem essa estrutura, porém, trata-se de uma maneira clara e compreensível de expressar e produzir textos com clareza, concisão, coerência e coesão e elegância. Nem todos os textos dissertativos circulam, seguem essa estrutura. Mas quando você vai lá fazer uma prova do PAS ou do Enem ou vestibulares, é essa estrutura que eles pedem, tá? Fiquem bem ligados nisso. Então, textos de autores mesmo, que já escrevem há muitos anos, né, que são argumentativos, talvez eles não tenham essa... São textos mais longos, provavelmente, né, e eles já têm uma certa destreza de fazê-los, né, de escrevê-los, de criá-los, então eles não se preocupam mais, porque já é da parte deles hábito, né, se torna um hábito. Por isso eu sempre falo, estamos em casa, vamos fazer de 2 a 3 produções textuais semanais, tá? Porque quanto mais você faz, mais você adquire conhecimento, porque quando você faz, você busca, né, num jornal, numa pesquisa no Google, em livros, né, embasamento para estar concluindo a sua produção textual. Quanto mais você pratica, mais fera você fica na sua produção textual. Tá bom? Próximo. Aqui está de onde eu tirei, inclusive eu fiz de propósito, tá? A bibliografia, professora Isabel Oliveira, está aqui no final do meu conteúdo aqui, do meu material, tá? De onde eu tirei todas essas informações. Para quê, né, professora, você fez isso? Eu fiz isso para demonstrar a vocês como que é feito, né? Como que a gente faz, como que a gente produz material, né? A gente vai buscar, a gente pesquisa, a gente estuda para falar sobre determinado assunto. Eu não posso chegar aqui sem um embasamento. Eu não posso chegar aqui sem ter algo para te convencer, né? Por exemplo, que um texto dissertativo, eu tenho que seguir uma estrutura. Que estrutura seria essa, né? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Tá? Então, eu tenho que lembrar sempre dessa estrutura. E lembrar que dentro dessa estrutura, eu tenho que seguir alguns passos. Eu tenho que ter coesão, eu tenho que ter coerência, né? Eu tenho que ter conhecimento a respeito daquele assunto que eu estou propondo na minha produção. Tá? Eu tenho que ter informação a respeito daquele assunto que eu estou propondo. Tá? Informação como? Quando eu quero fazer aquela citação, né, que nós vimos aqui, quando eu quero mostrar dentro do meu texto alguma citação, então eu tenho que conhecer, né, e tenho que entender, e tenho que me lembrar do nome, do ano, né, e o que aquela pessoa realmente disse. Não é, eu lembro aqui que ela falou isso, isso, isso. Então eu vou lembrar só do que eu vou colocar aqui, só o que eu lembro com as minhas palavras. Não. Ou você coloca o que realmente aquele autor, aquele cientista, aquele estudioso a respeito daquele assunto falou e coloca, tá? Colocando o nome dele, ou nem coloca, tá? Apenas defenda a sua ideia sobre. Dentro dessa estrutura, algumas pessoas, alguns professores geralmente falam assim, introdução, 1 parágrafo, desenvolvimento, 2 a 3 parágrafos,
Conclusão, um parágrafo só. Por que que a gente faz isso? Para que você não se perca, tá, diante das suas ideias. Você não pode se perder nas suas ideias. Você faz uma introdução com 3 parágrafos, você tem que ser muito conhecedor a respeito do assunto, tá? Tem que conhecer bastante a respeito do assunto. Você não pode simplesmente encher linguiça. Quando lá na introdução a banca já começa a ler, né, e vê que você colocou coisa que não tem nada a ver com o tema que você escolheu, com o assunto que você escolheu, aí ali mesmo na introdução você já fica. Então vamos, meus queridos e queridas alunas e alunos, vamos realmente nos dedicar. Porque assim, nós estamos em quarentena, né, mas vamos aproveitar que nós estamos em casa, né, e já pegar esse tempo para ler, para ter conhecimento, sabe, a respeito do que pode vir lá no Enem, né? Então, assim, ele vai acontecer. Ah, quando acontecer eu estudo. Não, não façam isso, principalmente aqui na redação, tá? Aqui estão algumas dicas. Como eu disse para vocês, se nós tivermos uma próxima oportunidade, né, nós vamos vir aqui destrinchar um pouco quantos tipos de introdução eu tenho, 14, quantos tipos de desenvolvimento eu tenho, 10, 12, né, quantos tipos de introdução, para vocês conhecerem cada um delas e com aquilo que for gostoso, eu me identifiquei mais com esse tipo de desenvolvimento, eu me identifiquei mais com esse tipo de introdução, né? Eu me identifiquei mais com esse tipo de conclusão. Então, você vai daí já criar o seu tipo de escrita, né? O seu tipo de produção dentro do texto, né? Lógico, dissertativo, argumentativo, que é o que mais pedem, tá? Por isso que eu resolvi trazer, ok? O que mais? Nós estamos utilizando o Google Sala de Aula, né? Esse material e o da primeira aula, eu também vou deixar lá para vocês. Então, assim, dentro do que já foi colocado, lógico, nós vamos colocar algumas atividades, né? Vamos começar a trabalhar em cima daquilo que nós já propomos aqui nessas 2 aulas, tá, de língua portuguesa. Para ver se realmente vocês estão entendendo, se o objetivo está sendo alcançado, se é isso realmente que vocês querem, né? Professor, então vamos falar sobre determinado assunto, tá gostoso, vamos continuar, porque eu quero aprender a escrever, né? Como nós vimos aqui, que dissertar também, né, clareia o nosso lado da escrita, né? Quando eu leio bem, eu escrevo bem, né? E quando eu leio e escrevo bem, eu opino bem, eu defendo bem, eu argumento bem, tá bom? Volta mais uns 2 slides, por favor. Deixa eu dar uma... 2, isso. Aqui, ó, argumentação nos textos dissertativos, né? O que se faz num texto dissertativo é explicar o assunto. Quando nós lembramos, tá, que dissertar aqui nada mais é do que explicar, eu vou colocar ali na minha introdução justamente isso, a clareza daquilo que eu quero expor para você, tá? Não tente falar assim sobre, por exemplo, Covid, é isso, aquilo, outro, matou muita gente, mas você tem que ter um embasamento. Matou muita gente aonde? Salvou muita gente aonde? Muita gente saiu de determinada situação gravíssima e conseguiu voltar para o seu lar, né? Então, assim, realmente é o que eu falo para vocês. Faz um texto dissertativo explicando o assunto, mas dentro de um embasamento, dentro daquilo do seu conhecimento, tá? A gente não pode perder esse afinco aqui. Não se deve ter como uma preocupação persuadir o leitor, e sim passar as informações. Quando eu passo informação para o meu leitor, tá? Dentro da minha própria produção, professora, mas isso aqui são textos já de autores. Não, autores é você mesmo, tá? É você mesmo. Então, você vai entender que passar essa informação tem que ser uma informação realmente real, verdadeira, denotativa. Por isso, nós também podemos conceituar textos dissertativos, tá, como textos denotativos, porque eles têm que ser reais, tá? Dentro daquele texto dissertativo, eu tenho que ter toda uma realidade, fatos reais, tá? Eu não posso inventar, eu não posso criar. Quando você começa a criar dentro do seu texto dissertativo, você já perde já o rumo da sua ideia. Você já perde ali o sentido do texto dissertativo, tá bom? Por isso que você tem que realmente ler. Aqui pretende-se passar conhecimentos verdadeiros e, dessa forma, se tornar convincente. Através do meu pensamento verdadeiro, tá? Das minhas
do meu conhecimento verdadeiro é que eu vou formular as minhas ideias e eu vou te convencer a respeito de, porque eu não posso supor. Suponhamos que, esqueça, tá? Se nós tivermos também uma outra oportunidade, nós vamos trazer palavras, né, que podem ligar suas ideias a outras e que não te desclassifica, tá bom? Na hora aí das suas notas, né? E sim, classifique. Diante do tema, o autor deve se posicionar acerca do assunto. A sua ideia tem que ter a sua opinião, tá? Eu acho, nunca, jamais, tá? Mas você tem que colocar ali dentro do seu texto dissertativo uma opinião real, já que nós falamos aqui, né, que o meu texto dissertativo ele vai explicar um determinado assunto. E ele não vai só me persuadir, ele vai me informar. Então, dentro aqui eu tenho que me posicionar, ou seja, a minha ideia tem que te convencer, mas tudo isso dentro da realidade, tá? Tudo dentro daquilo que é possível realmente dentro daquele assunto que eu escolhi, tá bom? Eu voltei aqui um pouquinho para ficar bem claro, tá bom? Os argumentos dentro dos textos dissertativos, tá bom? E dentro dos textos argumentativo e dissertativo, também é com essa clareza, é com essa coesão e com essa coerência que você tem que montá-lo. Nunca se esqueçam, não façam nenhuma produção textual direto, a não ser que você já tenha muito embasamento, muito conhecimento, muita informação, tá? Organizando de formas coesas e mantendo a coerência entre os assuntos, quais serão fechados na conclusão, completando assim o ponto de vista inicial, aquele seu ponto de vista lá na introdução. Então, você tem que buscá-lo e fechá-lo aqui na conclusão, também com o real conhecimento, tá? Tem que ser bem denotativo também, ok? Bom, eu acredito que é só, né? Quero agradecer, é só se, entre aspas, né, gente? Tem muita coisa para ser vista, tem muita coisa para ser estudada, tem muita coisa para ser explicada. Eu quero agradecer de coração todos que estiveram comigo e com as minhas colegas. Gabriela vem aí agora com uma excelente aula de espanhol, tá? Também lá do SED 4, um amor de professor, um amor de colega. Liege já deu um show. Espero eu também ter alcançado vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Google Sala de Aula. Eu estarei aqui me prontificando a hora que vocês precisarem, tá bom? Vocês podem também entrar no Instagram da escola, tá bom? Que é o SED 04, Sobradinho 2, tá bom? Deem lá os seus pitacos, né? Foi bom, não foi bom, tá bom? Eu gostaria de ver isso na próxima aula, para nós nos organizarmos e trazer para vocês com todo carinho, com todo amor, já que vocês estão aí em casa, né? Morrendo de saudade.